Por que ela é maior que esse barco aqui? Perto. Imagine que você está no meio da floresta amazônica, sem sinal, sem ninguém por perto, só você e a mata. O ar é pesado, o calor incomoda e o som dos insetos nunca para. Você olha ao redor e tudo parece igual. Então você escuta algo vindo da água, um movimento forte demais para ser só um peixe, e é nesse momento que você percebe que você não está sozinho. A maioria das pessoas tem medo do oceano ou do espaço, mas um dos lugares mais assustadores do planeta está justamente aqui no Brasil, a Amazônia, um ambiente onde você não está no topo da cadeia alimentar, onde a água esconde o que existe lá embaixo e onde a natureza ainda vive em seu estado mais primitivo. Estar na Amazônia é diferente de qualquer outro lugar. Tudo é maior, mais denso e mais vivo, e ao mesmo tempo mais fechado. Depois de alguns minutos andando, você perde a noção de direção. As árvores começam a parecer iguais, caminhos desaparecem, e uma sensação começa a surgir, a de que tem alguém te observando. Não é um barulho específico, não é um movimento claro, é apenas a sensação. E essa sensação não é uma paranoia, porque na Amazônia você realmente pode estar sendo observado. Astaghfirullahaladzim. 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 O jacaré-açu, por exemplo, pode ultrapassar 5 metros. Ele fica parado na água, completamente imóvel, apenas esperando, e quando ataca, não tem tempo de reagir. O peixe pirarucu pode ultrapassar 3 metros, e existem relatos de peixes ainda maiores, nunca catalogados. E o mais assustador é a água. Água escura, turva, impossível de enxergar. Se algo estiver lá embaixo, você não vai ver. E se algo te puxar, você nem vai saber o que foi. E então entram as sucuris, cobras que podem ultrapassar 10 metros de comprimento. Elas não fazem barulho, não avisam e não correm atrás de você. Elas apenas esperam, ficam submersas, invisíveis, até o momento certo. E quando atacam, já é tarde demais. Podem estar dentro de um toco de uma árvore, embaixo de algumas folhas. Você não vai perceber. E se você pisar em cima delas, ou topar com elas à noite, será o seu fim. Mas o verdadeiro terror começa quando a noite chega. A floresta muda completamente. Sons aparecem de todos os lados, galhos quebrando, gritos, movimentos, e você não consegue identificar nada. Tudo parece perto e ao mesmo tempo distante, e qualquer som pode ser alguma coisa se aproximando. E é nesse cenário que surgem as lendas. A mais conhecida delas é o Curupira, uma entidade da floresta descrita como um ser com os pés virados para trás. Mas não é só a aparência, a função dele é proteger a floresta. Dizem que ele confunde quem entra na mata, faz a pessoa se perder, andar em círculos, ouvir sons que não fazem sentido, e o mais perturbador é que muitos relatos modernos batem com essa descrição. Pessoas que entram na floresta e simplesmente não conseguem sair, mesmo andando por horas. E outras histórias vão além. Criaturas que imitam vozes humanas, chamando as pessoas pelo nome, atraindo elas para dentro da mata. No meio do mato. Tá abastecendo aqui, eu tô no meio do mato, não tem casa nenhuma aqui perto. Gente, nesse rio da Amazônia aqui, ó, no rio Amazonas, você fica escutando, você vai passando na balsa e fica escutando esses bichos aí gritando aí, ó. Olha, não sei se dá pra pegar no áudio, mas nesse mato aí estão que grita feio. E talvez o mais perturbador da Amazônia não seja nem o que a gente já conhece, é o que ainda não foi descoberto. Cientistas estimam que milhares de espécies ainda nem foram catalogadas.
Animais, insetos, criaturas vivendo escondidas em regiões onde o ser humano nunca chegou. Lugares onde a floresta é tão densa que a luz quase não entra. E se existem espécies desconhecidas, o que garante que todas elas são inofensivas? Existem relatos de moradores locais que falam sobre sons que não pertencem a nenhum animal conhecido. Gritos longos, distorcidos, ecos que atravessam a mata durante a noite. E lá todo dia a gente escutava grito. A gente via pegada assim. Baiuanã. Só que ninguém via. Aí teve uma noite que desceu. Que eram mais ou menos 6 metros de altura. Só de uma caatinga que pisa de um lado do rio de Igarapé de chama e pisa para o outro lado. Vai-se embora. Ele não mexe com ninguém. Alguns dizem que são apenas animais, já outros têm certeza que não. E não são só sons. Há história de pessoas que desapareceram e foram encontradas dias depois, completamente desorientadas, sem nem saber como chegaram ali, sem nem lembrar do que aconteceu, como se algo tivesse guiado elas pela floresta. E talvez o mais estranho é que muitas dessas histórias se repetem, mesmos padrões, mesmos comportamentos, mesmas descrições, em lugares totalmente diferentes, com pessoas totalmente diferentes. E isso levanta uma questão difícil de ignorar. Até que ponto tudo isso é coincidência? Ou será que existe algo a mais na Amazônia que a gente simplesmente não entende? Existem áreas que nunca foram exploradas, espécies que nunca foram catalogadas, e relatos que simplesmente não têm explicação. Tribos isoladas descrevem as mesmas criaturas, mesmo sem contato entre si, o que levanta uma dúvida desconfortável. E se essas coisas realmente existirem? No fim das contas, o que torna a Amazônia assustadora não é só o que você vê, é o que pode estar escondido. Na mata, no silêncio, na escuridão e o fato de você nunca ter certeza se realmente está sozinho. Porque na Amazônia, você pode até não ver nada, mas isso não significa que não tem ninguém ali. Você teria coragem de entrar na Amazônia sozinho? Comenta aqui. E se quiser mais vídeos assim, se inscreva no canal.